Quinta-feira, 24 de julho de 2025. E você confere no seu Rede Auto Tietê News. Queda de avião na Rússia. Acidente fatal na cidade de Ferraz de Vasconcelos. E tem as notícias do seu Brasileirão. Está no ar o seu jornal. Um avião comercial com cerca de 40 pessoas caiu no leste da Rússia nesta quinta. Destroços em chamas foram encontrados em uma colina perto de Tinda, segundo autoridades. Equipes de resgate não encontraram sobreviventes no local. O avião, o Antonov 24 da Angar Airlines, saiu de Blangovendesk rumo a Tinda quando sumiu dos radares. O número total de mortes ainda não foi confirmado por divergência nas contagens de passageiros. Dados variam entre 40 e 50 pessoas a bordo, incluindo crianças e tripulantes. A causa do acidente ainda é investigada, mas autoridades consideram um erro da tripulação por baixa visibilidade. O presidente Vladimir Putin foi informado e acompanha o caso. Agora vamos vir aqui, para o Brasil. O Brasil registra queda nos roubos, mas golpes batem recorde em 2024. Segundo o Anuário de Segurança da FBSP, roubos alcançaram o menor nível da série histórica. Enquanto isso, estelionatos cresceram 408% em 6 anos e chegaram a mais de 2 milhões de casos. Olha só, foram 4 golpes por minuto no último ano. A maioria ocorre no ambiente virtual, que teve alta de 133% desde 2021. E se fala tanto para não clicar em link, não confiar quando manda boleto, essas coisas, mas o pessoal ainda cai, né? Roubos e furtos de celulares caíram 13% em 2024, mas mais de 917 mil aparelhos foram levados. Roubos se concentram à noite, entre 6 da tarde e 11 da noite, especialmente na rua, entre quinta e sexta-feira. Já os furtos acontecem mais nos finais de semana e a partir das 10 da manhã. Especialistas apontam mudança no perfil da criminalidade desde a pandemia. A cidade de Guarulhos, reduz a morte no trânsito em 26,5% no primeiro semestre de 2025. Que bom, né? Dados do governo de São Paulo mostram uma queda significativa em relação ao mesmo período de 2024. Mortes de motociclistas também caíram 10% em junho e 9,5% no acumulado do semestre. A cidade saiu do topo do ranking de trânsito mais perigoso do estado e agora ocupa a 12ª posição entre municípios com mais de 300 mil habitantes. Entre as ações da prefeitura estão fiscalizações, readequação viária, melhoria da sinalização e campanhas educativas. Em 2025, Guarulhos recebeu o prêmio Destaques Maio Amarelo por iniciativas e segurança no trânsito, que seja reduzida cada vez mais, esse número aí. E um jovem de 27 anos morreu num acidente de moto na Avenida Brasil, em Ferraz de Vasconcelos. Que coisa, hein? A colisão com um carro aconteceu na madrugada de quarta. Segundo a SSP, policiais militares foram acionados e encontraram a moto já batida no local. O Corpo de Bombeiros e o SAMU prestaram socorro, mas a vítima não resistiu aos ferimentos. O caso foi registrado na delegacia da cidade, que solicitou perícia nos veículos e exames ao IML. E no próximo bloco você confere mais sobre a Mostra Mix Mogi e o Desenrolando com Tamara Bratti. Fique aí que é rapidinho, já estou de volta, inclusive com uma entrevista falando da festa nordestina. Com a chegada do frio, um gesto de solidariedade pode aquecer muitas vidas. A campanha do Agasalho de Mogi das Cruzes já começou. São mais de 250 pontos de arrecadação por toda a cidade. Doe roupas, meias e cobertores em bom estado para aqueles que mais precisam, inclusive os pets. Acesse o site da Prefeitura ou o QR Code e participe. Neste inverno, a moda é doar. Prefeitura de Mogi das Cruzes. Mogi, cidade que abraça. Tempo. Pode significar alegrias, partidas, encontros. Em Arujá, 173 anos significam cuidado com as pessoas e atenção para quem mais precisa. Também significa proteger quem amamos e o lugar onde vivemos, seja espalhando novas sementes, preparando a terra ou recarregando as energias. Aqui, tempo também significa acolher, se desafiar e, claro, celebrar.
Arujá, 173 anos. Tempo de novas conquistas. Mostra Mix Mogi 2025 celebra a arte e a diversidade, de 1º a 23 de agosto, gente. O evento traz atividades gratuitas como shows, exposições, oficinas, palestras e muito mais em Mogi das Cruzes. Toda a programação terá acessibilidade em Libras. Em contrapartida, 30 livros com temática LGBT serão doados à Biblioteca Municipal. A mostra é realização do Instituto Criarte, com produção do Estúdio Casa 7 e apoio do PROAC São Paulo, Ministério da Cultura e Prefeitura. Mais informações sobre o evento e a programação completa você também pode conferir no www.mostramixmogi.com.br. A abertura oficial acontece no dia 1º de agosto, às 8 da noite, no Galpão Arthur Neto, com uma intervenção de dança contemporânea com Júpiter Criatura Inefável e show Magia Negra com Sadraque. Agora, olha, vamos ver como vai ficar o tempo para sexta, logo vai chegar o final de semana, vamos se programando aí para os acontecimentos culturais e tudo mais, né? O Alto Tietê deve ter temperaturas amenas. Em Suzano, os termômetros variam entre 13 e 22 graus, com céu nublado ao longo do dia. Em Guararema, a mínima também é de 13 graus, mas a máxima chega a 23. A cidade tem chances de pancadas de chuva isolada, principalmente tarde e noite. E no Desenrolando de hoje, Tamara Bratti fala sobre o lado sombrio do signo de Leão. Tamara, a palavra é sua. Oi, Manu, tudo bem? Olha, mais uma semana aqui no Desenrolando, dando sequência aí na saga dos signos zodiacais, com ênfase aí no lado sombrio de cada um. E essa semana nós vamos falar sobre os leoninos. Pois é, olha, Leão nasceu para brilhar, isso é fato. E se não tiver holofote, ele mesmo acende, viu? É orgulhoso, mandão e com aquele ego que chega antes dele na sala ou em qualquer lugar. Quem conhece sabe, precisa ser admirado, reconhecido e se sentir especial o tempo todo. E se não for, meu amor, ele vira as costas com aquele olhar de vocês perderam. A questão é que Leão não suporta ser ignorado e não aceita ficar em segundo plano para nada, viu? E se sente que não é prioridade, olha, sabe o que ele faz? Simplesmente some. Ou faz questão de te mostrar que tem também, sabe o quê? Que quem perde é você. Aí, meu filho, não tem como correr atrás, porque o leão depois não volta. E se voltar é porque ele ama muito mesmo, viu? Mas é bem difícil. Bom, semana que vem eu volto para falar sobre os virginianos. Então, se você é de virgem, já sabe que semana que vem nós temos um encontro marcado aqui no Desenrolando, no Rede Alto Tietê News. Te espero até lá. E hoje a gente está recebendo aqui no estúdio da Rede Alto Tietê o padre Luiz Hidalgo e a Francisca, que vieram falar um pouquinho sobre a festa nordestina que vai acontecer na cidade de Suzano. Tudo bem com vocês? Tudo bem, Tudo Manu? ótimo. Tudo bem? É um prazer estar aqui. Bom, a festa nordestina já está na sua 17ª edição e nossa, tradição já na cidade de Suzano acontecer, né? E esse ano não vai ser diferente, vai acontecer dia 8, 9 e 10 de agosto, é isso? Isso. Vai ser no Parque Mas Pfeffer e com muitas novidades que vamos ter aqui. Uhum. O padre estava falando nos bastidores que vai ter até concurso de quadrilha, né? Isso. Vamos falar para o pessoal, então, ó, dia 8, 9 e 10 vai ser no Parque Max Pfeffer. Entrada, logicamente, gratuita, né? E estacionamento, pode estacionar o carro lá dentro, né? Isso. Vamos falar então um pouquinho da programação para o pessoal? Tá, vamos falar. Dia 8 começa, então, a partir das 18 horas, certo? Isso, vai começar às 18 horas. Vamos ter ao início o concurso da Miss Nordestina, da legal. página VIP que organiza. Depois vamos ter a abertura com as autoridades que estamos convidando. E vamos encerrar esse dia às 22 horas com a dupla, Simão e Felipe, de música sertaneja. Uhum. Então já dá para aproveitar. Vai ter as barracas também, né? Vai ter barracas de várias delícias. Temos o restaurante nordestino, temos acarajé, torresmo, pururuca, né, que o pessoal gosta. Temos
macarrão do padre. Ah, isso. Ah, que legal! O padre tem uma receita de macarrão delicioso. Olha, então assim, a pessoa que não gosta tanto, não quero comida nordestina, quero outro tipo, então vai ter para vários gostos. Vai. Para vários gostos. E uma massa que é caseira, que terminamos de fazer, foi ontem. Ontem. Ontem terminamos de fazer a massa. Então, olha, tudo muito fresquinho vai estar ali pro dia. E aí, no dia 9 de agosto, que vai ser no sábado, vai iniciar às 11 da manhã. Exatamente. Então, ela vai comentar um pouco sobre esse dia. Então, no sábado, a gente tem atrações, inicia às 11 da manhã, com as barracas, temos algumas atrações locais, algumas atividades do Instituto Virtudes, que vai ser apresentado na tarde, e mais ou menos às 15 horas começa o concurso de quadrilha. Novidade, o concurso de quadrilha, gente, é um concurso oficial, são quadrilhas que são muito diferentes, né? Assim, quem já teve a oportunidade de ver ou ver na televisão, nossa, o nível de profissionalismo, né, é muito grande e vão vir quadrilhas de fora, né, para participar. Então, vai ser um grande espetáculo, né? Isso, vão vir, sim, são 4 quadrilhas de São Paulo e uma de São Vicente, que vai ser um concurso, que vai ter prêmio, vai ser um concurso muito bonito, que nem como fazem em Caruaru e Campina Grande. Vai ser a mesma, não vai ser tão grande como eles, mas já é o primeiro início. Já vamos começar bem para que os próximos anos possamos também ter outros concursos. Então, não dá para o pessoal ir almoçar, né? Assim, depois andar ali pelas barracas, pelo parque de diversões, que, olha, você que é adulto e gosta de parque de diversões, tem para criança e para adulto, né? Isso, tem para dois. E esse dia também vamos encerrar com um show que é de forró, que se chama... Capa de revista. Capa de revista. É o forrozinho pé de serra. É sábado, né? É sábado, é dia de um forrozinho, então é bem gostoso. Então, depois do concurso, tudo direitinho, para encerrar o segundo dia, vai ter uma banda de forró, Capa de revista, né? Exato. Mas domingo também tem programação, que começa às 11 horas também, né? Isso, começamos às 11 horas com a Santa Missa. Depois da Santa Missa, bom, aí abrem todas as barracas, restaurante, comes e bebes, aí o parque já vai estar funcionando. Depois vamos ter apresentações, por exemplo, do judô, do nosso instituto, que organiza a festa também, junto com a paróquia, judô, balé. Vai ter outras apresentações também da Prefeitura de Suzano, que vão tocar daqui da região. São apresentações mais locais. Isso, da região. E depois vamos encerrar com a Santa Missa, 7 horas da noite. Depois um show de coreano. Está fazendo sucesso, né? Em todo o Brasil. Junior Shu vai estar presente, vai vir a cantar para nós. É um cantor católico e está bombando em todas as redes sociais, em todos os lugares. E vamos encerrar com uma rifa, que vou deixar ela para comentar o que vai ser a rifa nordestina. Eu ia chegar na rifa, então vamos falar dessa rifa. Gente, que tem prêmio muito bom. Vai ser uma rifa que está vendendo. Quem quiser, essa rifa está aparecendo aí, pode entrar em contato, vai ter as redes sociais, tudo. E essa rifa, detalhe, custa só R$10, né? Apenas R$10. E vai concorrer R$20 mil, R$10 mil, segundo prêmio. Temos notebook, viagem a Porto Seguro para 2 pessoas no final de semana, né? Além de um celular e um patinete. Patinete elétrico, né? Patinete elétrico. Então, ó, já que o carro tá caro, né? Vamos de patinete. Patinete. Melhor, né? Carrega rápido e pronto. Isso. E essa rifa nos dias, na sexta e no sábado, e no domingo, durante o dia, também vai vender, então. Vamos estar vendendo também. O sorteio é à noite, né? Na noite, isso. Então tá. Então, ó, mesmo que você não vá na festa, ou que você é de longe e está assistindo e quer concorrer a um desses prêmios, é só entrar em contato, porque é fácil, faz o Pix, aí pega o número da rifa, e tranquilo, então, né? De fato, já entregamos para outras pessoas de longe, já entregamos os prêmios. E que compraram de longe também. Ó, todo esse dinheiro que vai ser arrecadado, inclusive da rifa, das comidas, das barracas, tudo vai ser revertido em prol da paróquia Santa Rita, né? Das melhorias, pintura, né? E tudo mais. E também para o Instituto, também para as ações sociais, certo? Isso. Nós temos, são 3 unidades do Instituto, onde atendemos criança de 1 ano até
mais adultos, 80 anos, quem sabe, né? Todas Mas as idades, todas né? as idades, temos várias atividades lá. E também eu gostaria de fazer o convite, né, para quem está nos assistindo, a estar presente mesmo lá no dia do concurso de Miss, porque a gente vai abrir para o ano que vem aqui na região. Então é importante que essas pessoas conheçam, né? E olha, o Instituto é o Instituto Virtudes, né? Isso. Ele é um instituto voltado aí a ajudar o acolhimento. Passa muita gente por mês, são atendidas em média quantas pessoas? São mais de 700 crianças que nós atendemos lá. Nossa, então assim, vale a pena e precisa dessa parte e arrecadar, tudo isso tem um custo, né? Sim. Tem. Então assim, todo o dinheiro que é da festa nordestina, que você está comprando alguma coisa, alguma comida, tudo, está sendo revertido para uma causa social, certo? Exatamente. E, por exemplo, um exemplo que tivemos 2 anos atrás, foram mais ou menos, que com a festa nordestina e os cupons fiscais, conseguimos construir uma creche. Que coisa boa. Que é onde atendemos as crianças, que são 175 crianças de 1 a 3 anos. 3 anos. Então, com esse dinheiro, conseguimos construir essa creche. Olha, então você vai se divertir, vai comer bem, vai ter parque de diversões, vai participar de muita atividade cultural e também colaborar. Exatamente. Isso. Faz ação social aí, né? Junto, isso. Então, olha, tá as redes sociais aí, quem quiser, se interessou, quer comprar rifa, só entrar em contato e programação já tem pro dia 8, 9 e 10. Isso aí. Estamos aí. Isso, festa nordestina no Parque Max Pfeffer, em Suzano. Toda a região do Alto Tietê está convidada, certo? Exatamente. Venha participar Venha e conosco. se divertir com toda essa cultura nordestina. Isso aí. Eu quero agradecer a participação de vocês. Essa festa vai ser muito boa. Eu confesso que eu já comprei minha rifa, porque eu já está garantindo. me interessei pelos prêmios e está aí feito o convite. Se ficou alguma dúvida, entre em contato pelas redes sociais da Festa Nordestina ou do padre, da paróquia, que eles vão ter o maior prazer em responder, certo? Com certeza, e maior prazer em recebê-los. Isso mesmo. Muito obrigada pela participação de vocês. A gente Manu, que agradece. muito obrigado. E já a gente está de volta com o seu Rede Alto Tietê News. Agora eu vou te mostrar algumas opções para você trocar o seu carro na Kia Vig. Começando pela Sportage, nova Sportage 1.6 Turbo com design inovador tecnológico, tá? Híbrido, 180 cavalos, 27 kg de torque, isento de rodízio, porta-malas generoso de 570 litros com acionamento eletrônico, versão única, exclusiva com acabamento de marca Premium. Teto solar duplo panorâmico com câmera 360. E nós temos também o Stonic 2025 SX, versão única com motor 1.0, 120 cavalos, híbrido, isento de rodízio, com números aproximadamente entre 12 e 17 na cidade e 18 e 24 na estrada. Porta-malas generoso de 325 litros. Bongo, utilitário nas versões com ou sem ar-condicionado. 2.5 turbo diesel, 130 cavalos, 4x4, tecnologia com taxas de menos poluentes e líder do segmento. Tem o seu usado? Traz, porque aqui você terá uma avaliação ótima. Inclusive, você pode fazer a entrada facilitada. Kia Vig, o movimento que inspira. Tempo. Pode significar alegrias, partidas, encontros. Em Arujá, 173 anos significam cuidado com as pessoas e atenção para quem mais precisa. Também significa proteger quem amamos e o lugar onde vivemos, seja espalhando novas sementes, preparando a terra ou recarregando as energias. Aqui, tempo também significa acolher, se desafiar e, claro, celebrar. Arujá, 173 anos, tempo de novas conquistas.
E a gente já está de volta com o Lucas já por aqui. Tudo bem, Lucas? Tudo certo, Manu? Lucas, jogos polêmicos que nós tivemos no Brasileirão, hein? Pois é, movimentados, viu? Essa 16ª rodada dando o que falar. Começou já com Fluminense e Palmeiras, jogo de grandes equipes, jogo de equipes que estiveram no Mundial de É isso Clubes, que eu ia né? falar, que foram ali, estavam ali em destaque, né? Exatamente. E olha, Manu, diferente da campanha do Fluminense no Mundial, nesse retorno ao Brasileirão, o tricolor das Laranjeiras não sabe o que é vencer. Nessa partida de quarta-feira, o Flusão foi superado pelo Palmeiras por 2-1. A equipe de Renato Gaúcho até saiu na frente, com o Germancano cobrando pênalti. Mas Maurício, de cabeça, contando com uma falha do Fábio, e depois Vitor Roque aproveitando uma bobeada da zaga, viraram para o Verdão. E aí quem saiu com os 3 pontos foi a equipe de Abel Ferreira, que segue nessa busca aí aos líderes do campeonato. Quando eu vi que o Fluminense tinha começado ali ganhando, né? Eu falei, nossa, eu acho que dessa vez, mas com o Palmeiras você não pode definir. Pois é. Porque o Palmeiras vai ali na dele, consegue, e sempre consegue virar, hein? Exatamente. E o que a gente comentou aqui nesse Mundial de Clubes, que a gente viu um Fluminense muito intenso, um Fluminense que surpreendeu times como Al Hilal, a Inter de Milão, fez jogo duro contra o Borussia Dortmund, e sempre com o Fábio brilhando. Mas dessa vez, uma bobeada custou caro, o gol de empate do Palmeiras saiu, depois o Flu não teve força ali para buscar o resultado novamente, mas é o que eu comentei, nesse retorno teve derrota para o Cruzeiro, teve derrota para o Flamengo e agora para o Palmeiras, então são 3 jogos perdendo, né, consecutivamente. A gente sabe como é o futebol, não duvido nada se mais um resultado ruim na próxima rodada, já começa aquela pressão sobre o Flu, né? Até porque perdeu o John Arias também, né? O principal jogador do Fluminense foi vendido para o Wolverhampton, chegou lá anunciado como camisa 10 da equipe inglesa. E aí o Fluminense fica meio perdido, né? É um baque, voltar para o Brasileirão perdendo e sem a sua estrela. Sim, para o Palmeiras já é interessante, que está conquistando seus 3 pontos, se aproximando aí do líder, né? Sim, mais interessante ainda essa desencantada do Vitor Roque, né? A gente comentou na segunda-feira sobre essas boas atuações dele, mas que ainda não tinham sido coroadas com gols. E a gente sabe, quando o atacante pega a confiança e começa a empilhar um gol atrás do outro, a tendência é que ele voe, né? Então, a torcida do Palmeiras fica feliz com a vitória e também com o gol do menino, que agora fica naquela expectativa. Já desencantou, vai continuar sendo a referência ali na frente. Os palmeirenses seguem felizes com o Vitor Roque, agora marcando gols e também com a equipe vencendo. Falando em parte de cima da tabela, teve jogo com o líder, né, Cruzeiro. Sim. E o Corinthians, que, olha, o pessoal tava com medo aí como que ia ficar, acabou ficando no 0-0. Pois é, e um jogo movimentado, né, na Química Arena, viu, mano? O jogo começou ali um pouco mais tarde que o do Palmeiras, às 7h30, contou com uma postura diferente do Timão a respeito do que foi o último jogo contra o São Paulo. Um time praticamente irreconhecível, né? Aquele que a gente viu em campo no Morumbis, foi facilmente dominado pelo tricolor, mas em Itaquera a situação começou diferente. A gente teve ali um jogo marcado, primeiramente, por homenagens ao Cássio, né? Antes da bola rolar, a torcida aplaudindo bastante. Foi legal, né? Então, esse primeiro encontro da torcida corintiana com o Cássio desde a saída dele. Ele não tinha jogado ainda em Itaquera depois de tudo que aconteceu. Então, essa foi a primeira vez. E dentro de campo, a gente viu um Cruzeiro começando mais organizado, começando espaçando bem, criando suas jogadas e chegando a chances claras de gol. Primeiro com o Caio Jorge, que acabou furando, e depois com o Christian, que ficou meio naquela dúvida se já chegava chutando, se tentava dominar, acabou que bateu de coxa e a bola só saiu sem muito perigo. Mas depois o Corinthians, ele meio que se equilibrou ali, equiparou com o Cruzeiro, Exatamente, né? Principalmente na segunda etapa, mano. A gente viu um Corinthians conseguindo sufocar muito essa saída de bola do Cruzeiro, dificultando a forma com que eles sairiam jogando, e aí sim, conseguindo pressionar. A gente teve chutes de longe do Memphis, numa cobrança de falta também, em que fez uma jogadinha ensaiada ali com o Garro, e a principal chance do Corinthians, ou melhor, as principais. Uma saiu dos pés do Memphis, que ele bateu forte de fora da área, e o Cássio fez uma grande defesa ali no alto. E aí depois, numa cobrança de escanteio, o André Ramalho cabeceou e o Lucas Vidalba, jogador argentino do Cruzeiro, salvou na linha. O Cássio já tinha sido batido, não tinha conseguido chegar na bola, mas o zagueirão cruzeirense apareceu mais uma vez para tirar essa bola. Então, assim, um empate justo, pelo que a gente viu. É um jogo muito brigado ali, com muitas faltas, 19-17, Corinthians um pouquinho mais faltoso que o Cruzeiro. Sim. Mas
é um jogo que não foi aquele 0x0 morno, né? Foi um Não, 0x0 com o jogo, movimentado. né? Foi um 0x0 com o jogo, né? Assim. Exato. Para o Cruzeiro foi interessante ele garantir pelo menos um pontinho. Sim, empatou fora de casa, O é difícil, né? Corinthians, apesar dele estar jogando com o líder, né? Não foi tão interessante, seria interessante Pois ele é. conseguir ali os 3 pontos. O Corinthians, ele, assim, o Memphis, a gente viu ele trabalhando mais, né? Sim, assim, sim, apareceu. mas é o que eu tô falando assim, tá mostrando que tá dependendo muito de um jogador, parece. Pois né? faz falta, né, Manu? Faz, tá fazendo falta. Tem jogadores ali que estão há meses sem conseguir fazer um gol. E, Sim. assim, seria a oportunidade, e na ausência do Yuri Alberto, assim, seria a oportunidade de outros jogadores se destacarem. Confesso que ontem eu vi o Memphis ali trabalhando mais e ele, olha, teve uma bola que foi a defesa ali que, Sim, nossa, sim. porque ele chutou bem, assim, direcionado, mas ainda tá no 0x0, né? Exatamente, Manu. Então, acaba que nessas, o Memphis Depay, ele não é nem de perto o cara para ser o mais criticado nesses momentos. Porque ele tenta criar chances, ele sai da área, só que o Corinthians acostumou nesse jogo de transição. O que é? Esse jogo que acelera, esse jogo de lançamentos. Não à toa é a equipe que tem mais eficiência nesse tipo de jogada. Porém, na ausência do Yuri, não tem um cara com as mesmas características. E como você bem disse, nesse momento era para ter aparecido alguém ali para ajudar, para poder suprir essa necessidade. Mas o Corinthians tem o espanhol Héctor Hernández, que não sai do banco de reservas já há alguns jogos. Sim. Tem o Guinegão, um garoto que veio da base. Apareceu em alguns jogos, foi titular contra o Ceará, mas ontem mesmo não entrou para o jogo. Não. O Romero, que a gente citou, é um jogador que tem ali aquela história com o Corinthians, mas ele não consegue entregar o que o Yuri entrega. Ele não tem a velocidade, não tem ali aquela letalidade, né, que a gente vê na frente do gol, então acaba que não consegue imprimir a velocidade que o Corinthians precisa. O Dorival ontem tentou com o Thales Magno no primeiro tempo, o Thales não conseguiu imprimir aquele jogo que a gente via no Campeonato Paulista, então segue com dificuldades para se firmar na equipe corintiana, e aí escancara essa falta de peças que o Corinthians tem. Citei aqui alguns nomes, tivemos também o Kaique, que é um atacante mais de ponta, que entrou pela esquerda, né, no segundo tempo, e aí nomes como o Dieguinho e também o Cauê Furquim, que são da base, e eles voltaram para o Sub-20, não estiveram nessa partida. E aí vem naquela, a gente cobra muito Dorival, a torcida cobra muito Dorival, espera algo novo, né, do Corinthians. O frescor dos jogadores novos também, exato, né? Que é a sim, rapidez e você tudo cobra, mas não tem peças, Não. né? Então precisa de contratações, precisamos, né, de novos jogadores, a torcida espera, mas ao mesmo tempo o Corinthians tem dificuldades financeiras e aí fica desse jeito. Outra história, né? Exato. Bom, mas melhor empatar do que perder, como aconteceu com o Santos, né? Exatamente, Manu. Em jogo que aconteceu na Vila Belmiro, já para fechar essa quarta de futebol para os paulistas, tivemos o Santos perdendo para o Inter por 2-1. O primeiro gol saiu dos pés de Carboneiro, que num lance ali meio que de videogame, fingiu que ia, não foi, o goleiro do Santos passou lotado e ele mandou para o fundo do gol, abrindo o placar para a equipe do Colorado. Já na segunda etapa, Borré, de pênalti, foi quem aumentou o placar para a equipe do Inter. Depois, o Santos descontou com o Barreal, já nos acréscimos do segundo tempo, e ainda deu tempo para polêmica, viu, mano? Deu tempo para polêmica porque tivemos um chute de Neymar, que o goleiro do Inter, o Rocher, defendeu, ela bateu na trave, e aí ficou ali meio que em cima da linha, entra, não entra, e o Rocher conseguiu salvar. E assim, de alguns ângulos, parecia muito que tinha sido gol, mas na revisão do VAR foi visto ali na linha que a bola realmente não entrou inteira. Então o pessoal pode até duvidar, mas ela tem que entrar inteira, tem que passar toda da linha do gol para aí sim ser confirmado esse gol para a equipe do Santos, né, que seria o empate. Neymar já ficou nervoso, né? Ficou nervoso. Ele já tinha saído comemorando, quebrou a bandeirinha na comemoração, mas esses nervos à flor da pele apareceram também depois da partida, mano. Porque o camisa 10 do Santos discutiu fortemente ali com o torcedor cobrou ele, pediu para honrar o manto, aquela coisa que a gente fala, né? De cobrar aquela entrega do Neymar. Neymar, por sua vez, meio que chamou o cara para porrada, porque sabe aqueles dubladores que postam ali alguns lances dublados na internet? Gustavo Machado fez a leitura labial desse lance, e aí teve, né, aquela troca de ofensas, obviamente, mas o Neymar falou que estava se empenhando, que estava
se entregando dentro de campo, falou pro cara parar de xingar ele, e do outro lado o torcedor falando que veio de longe, cobrou o time e tal, por conta dessas derrotas, mas a verdade é que isso daí é só mais um episódio nessas polêmicas que a gente conhece, Que já tá tanto do acostumado. Neymar quanto do Santos, que vive um momento complicado e figura na 17ª colocação. Depois já vai começar ali o que a gente sempre fala aqui, o Santos dá aquelas... Ele, né, tem Os lapsos, né? lapsos, mas ele tá dando uns lapsos só agora para baixo, né? Exatamente, teve a vitória contra o Flamengo, que foi muito boa, mas depois tomou um 3-0 do Mirassol e agora um 2-1 em casa do Internacional. Mas nem tem muito tempo, né, para se lamentar, mano, porque tem rodada chegando aí. Tem rodada, mas só fazer uma vírgula aí, parênteses, o Mirassol vem se destacando, hein? Exatamente, Ganhou o Mirassol ontem. que venceu de novo, né? Dessa vez bateu o Ceará por 2-0, grande campanha Tá do Mirassol. subindo aí. E grande campanha também do Chico da Costa, né? Já são 3 rodadas seguidas que o homem vem marcando gol, então destacar isso daí. Vai dar trabalho para os times paulistas, viu? Pois é. Vamos falar então da próxima rodada, passar pro pessoal? Vamos lá, Manu. 17ª rodada do Campeonato Brasileiro começa nesse sábado, às 6h30, com 2 jogos, viu? Teremos Botafogo e Corinthians no Newton Santos e em Pernambuco teremos Sport e Santos. Depois, às 9 da noite, também no sábado, o Palmeiras enfrenta o Grêmio, aí sim, no Allianz Parque. Então, o Palmeiras jogando em casa contra o Imortal, que vive também situação complicada. E aí no domingo teremos o São Paulo enfrentando o Fluminense às 4 da tarde. E o pessoal pode até achar estranho, mas a gente não comentou o São Paulo aqui porque o jogo está em andamento. Agora o jogo começou às 7 da noite, já no finalzinho então, São Paulo e Juventude, jogo acontecendo lá no Alfredo Jaconi. Isso, mas segunda-feira a gente dá um review aí pro Exatamente. pessoal. Bom, Lucas, segunda está de volta aí com os resultados. Olha, a gente está indo para a 17ª rodada do Brasileirão. E assim, nossa, tá chegando na metade ali do Exato, do Brasileirão. estamos a 2 rodadas, né, considerando já essa 17ª, Isso. para o primeiro turno, né, o fim do primeiro turno. Então aí a gente vai ver a situação que tá, muito time ali com os pontos parecidos, embolado, mas já vai começando a se desenhar, né? Exatamente, quem briga pelo quê, é verdade. Quem briga para sair da zona de rebaixamento. Exato, a gente só vai esperar um pouquinho agora por conta de alguns jogos adiados, justamente o Palmeiras tem a questão do Mundial, Palmeiras e Santos, mas tivemos também alguns jogos adiados por conta dos playoffs da Copa Sul-Americana. Então, Atlético Mineiro, Grêmio, Bahia, todos têm jogos a menos ali por conta dessa rodada que antecede as oitavas de final da Sula. E aí depois sim, veremos como que fica essa situação. Mas só, né, para atualizar o pessoal, times como ali o Bahia e o Grêmio já deram adeus à Sul-Americana. Então, vou focar mais no Brasileirão. Vamos focar aí. Bom, Lucas, te vejo segunda. Com certeza, mano. Já com muita atualização e papo também sobre Copa do Brasil. Isso. E a gente fica por aqui. Uma ótima noite para vocês. Amanhã tem muito assunto, vão estar na tela. O Lucas volta aqui para dar umas dicas aí do cinema e do streaming para vocês. Até mais. Até.